E se cada estado brasileiro tivesse sua própria seleção para disputar uma Copa do Mundo, será que algum estado brigaria pelo título? Quais seriam os estados mais fortes do país? E quais poderiam surpreender as seleções favoritas? Embarque nessa com a gente, porque nessa série vamos montar as seleções com jogadores nascidos em cada um dos estados brasileiros. Mas antes de começar, já deixa seu like e se inscreve no canal. E hoje vamos montar a seleção de Minas Gerais, o segundo estado mais populoso do Brasil, berço de simplesmente o maior jogador da história do esporte, o Rei Pelé. Mas também outras lendas do esporte como Tostão e Gilberto Silva são nascidos no estado. Então agora chegou a hora de montar a seleção do estado de Minas Gerais. Para o gol a gente vai começar com Gabriel Brazão, do Santos, jogador de 25 anos, nascido em Uberlândia. Para o gol também teríamos a opção do goleiro Rafael, do São Paulo. Eu acho que os dois são basicamente goleiros do mesmo nível, sabe? Bem parecidos, então aí é questão de gosto pessoal. E quem que vocês preferem, Brazão ou Rafael? Já para a lateral direita temos o jovem jogador Arthur Augusto, de 23 anos, nascido em Belo Horizonte, que atualmente joga no Bayer Leverkusen. Ele foi revelado pelo América Mineiro e já está algumas temporadas na Alemanha, em um dos principais times alemães. Teríamos a opção também aqui do Marcos Rocha e do Mike, mas até pela juventude, pela questão física, escolhemos o Arthur Augusto. O miolo de zaga da seleção mineira é bem forte. Com dois jogadores aí que são sempre convocados pela seleção brasileira, abrimos com Fabrício Bruno, jogador de 30 anos, nascido em Contagem e atualmente é jogador do Cruzeiro. Como parceiro de zaga de Fabrício Bruno, temos ele que já foi confirmado na Copa do Mundo para a seleção brasileira pelo Ancelotti, Danilo, jogador de 34 anos que atualmente joga no Flamengo, nascido em Bicas. Ele é um jogador aí com grande história pela seleção brasileira. E para a lateral esquerda, um dos jogadores aí que eu considero uma realidade, mas também um futuro aí para a posição na lateral brasileira, Kaique, jogador de 23 anos, nascido em Belo Horizonte, que atualmente joga pelo Cruzeiro. O meio-campo da seleção mineira tem muita qualidade e é muito experiente. Abrindo o meio de campo aí um jogador que é um pouco polêmico, porque foi bastante criticado na última Copa do Mundo, mas ele tem uma carreira internacional muito sólida, né? Que é o jogador Fred. Ele foi revelado pelo Internacional, jogador de 33 anos, nascido em Belo Horizonte e atualmente joga no Fenerbahçe da Turquia. Junto com ele temos ali outro jogador muito experiente, muito bom jogador, que é o jogador Gregory, com grande passagem pelo Botafogo, pelo Bahia, atualmente joga no Al Rayyan do Catar. Ele é um jogador de 32 anos e é nascido em Juiz de Fora. E o camisa 10, o craque dessa seleção, a cabeça pensante desse meio-campo, Matheus Pereira, jogador de 30 anos, e atualmente joga no Cruzeiro, que é nascido em Belo Horizonte. Na minha opinião, ele merecia ir para a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Acho que ele tem um passe muito bom, finaliza bem, é um jogador realmente diferenciado. Para o ataque da seleção mineira, temos 3 jogadores com faro de gol. O primeiro deles é Bruno Henrique, jogador de 35 anos, nascido em Belo Horizonte. Atualmente joga no Flamengo do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, Bruno Henrique vem sendo um dos principais atacantes do futebol brasileiro e mesmo já veterano, continua sendo muito importante para o time carioca. Ainda para o ataque, temos John Kennedy, de 23 anos, jogador do Fluminense do Rio de Janeiro. Ele nasceu em Itaúna. Ele já decidiu uma Libertadores para o tricolor das Laranjeiras e continua sendo muito decisivo com seus gols para o time carioca. Para fechar o ataque, temos Vitor Roque, jogador de 21 anos que joga no Palmeiras. Ele nasceu em Timóteo. O jogador é um dos mais promissores da nova geração brasileira. Ele se destacou pelo Atlético Paranaense e pelo Cruzeiro antes de ser vendido para o Barcelona. Ainda para o ataque, tínhamos a opção do Rodrigo Muniz, jogador do Fulham da Inglaterra. Porém, ele é um jogador muito mais de área, mais centroavante mesmo. Então preferimos deixar 3 jogadores que são goleadores e móveis ao mesmo tempo. Agora alguns jogadores que seriam opção no banco de reserva para a seleção mineira. Rafael, goleiro do São Paulo. Juan Jesus, zagueiro do Napoli. E Marcos Rocha, lateral do Grêmio atualmente. Outras opções seriam Eric, meio-campista do Bahia. Bernardo, Atlético Mineiro.
Breno Lopes, atacante do Coritiba, e Rodrigo Muniz, que eu já citei anteriormente no vídeo, que é centroavante do Fulham da Inglaterra. A média de idade da seleção mineira seria de 28,1 anos. Seria uma mescla entre jogadores experientes como Bruno Henrique, Fred e Danilo, e jovens jogadores como os laterais Arthur e Kaique e o atacante Vitor Roque. Selecionamos a seleção mineira com 2 jogadores da Europa, 8 jogadores que atualmente jogam na Série A do Campeonato Brasileiro e um jogador do Catar, que é o Gregory. E o diferencial desse time seria ter um meia de criação. Matheus Pereira é um jogador raro, muito difícil nos dias de hoje no futebol mundial. Analisando a formação tática e as características de jogo do time, seria uma formação 4-3-3, onde a zaga seria uma zaga muito experiente, né, com Fabrício Bruno e Danilo, 2 jogadores com muita vitalidade, né, nas laterais, o Arthur e o Kaique poderiam tanto apoiar como compor defensivamente muito bem, 2 cabeças de área que são fortes na marcação, que é o caso do Gregory e do Fred, um meia pensador e que também chega muito ao ataque, que é o Matheus Pereira, além de 3 atacantes que são goleadores e são móveis ao mesmo tempo. Então é um time muito dinâmico na frente, na minha opinião. E até onde a seleção mineira poderia chegar numa Copa do Mundo? Bem, na minha opinião, um resultado normal para a seleção mineira seria chegar nas oitavas de final. Tendo um chaveamento muito acessível ali, com sorte e dando tudo certo, ela poderia chegar às quartas de final. Mas eu acho que o mais comum seria as oitavas. Por quê? Dos 11 titulares da seleção mineira, 9 jogadores já foram convocados pelo menos uma vez para a seleção principal. Do time titular, apenas o Gregory e o John Kennedy não foram convocados pela seleção principal. Bruno Henrique já foi convocado uma vez, Brazão já foi convocado quando tinha 18 anos pelo Tite. Inclusive, até o lateral Arthur foi convocado pelo Ramon Menezes em 2023. Então, todos eles já tiveram alguma, nem que seja mínima experiência pela seleção brasileira. Então, todos jogadores com o nível, pelo menos, de ter sido chamado por algum dos técnicos que teve no comando da seleção brasileira nesses últimos anos. Qual seria a nota da seleção mineira? Na minha opinião, o ataque levaria nota 7.2. No momento não tem nenhum jogador de destaque a nível mundial, porém tem vários jogadores de destaque a nível sul-americano e jogadores importantes para os seus clubes, além de Rodrigo Muniz, que é um jogador da Premier League e vem sendo especulado pelo Tottenham. No meio-campo, temos 2 jogadores, 2 volantes muito consistentes, né? O Fred é um jogador que jogou muitos anos na Premier League e atualmente joga numa liga menor da Europa. Infelizmente ele ficou marcado no Brasil aí pela última Copa do Mundo, mas é um jogador muito consistente, assim como o Gregory, que foi essencial nos títulos do Botafogo em 2024. E o Matheus Pereira é o diferenciado do time, camisa 10, cabeça pensante desse time. Já para a defesa, temos uma mescla de experiência no miolo de zaga, com jogadores que participaram do ciclo da seleção brasileira, como Fabrício Bruno e o Danilo, e 2 laterais com muita vitalidade e muito potencial. Além de Gabriel Brazão, que é um jogador muito consistente no futebol brasileiro. A nota geral da seleção mineira foi a nota 7.3, ficando em segundo lugar, apenas 1/10 atrás da seleção baiana e um pouco à frente da seleção paranaense. E aí, o que você achou da nota? Tem alguma sugestão? Faltou algum jogador? Deixa nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!